Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Raquel Guimarães. Ela é doutora em estudos literários e professora do Departamento de Letras da PUC Minas. Raquel, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre aquela tensão aí nos estudos de literatura, sobre a relação entre literatura e sociedade. Afinal de contas, a literatura ela deve ser fiel ao seu tempo, ou não necessariamente ela deve estar livre dos condicionamentos sociais? Bom, acho que era isso, né? Era um pouco essa questão que a gente estava tratando. Eu penso que tanto uma coisa quanto outra. Sei. Isso depende um pouco dos autores, do modo como eles criam, daquilo que pretendem deixar como legado para os seus leitores. Então, é claro que do ponto de vista, vamos dizer assim, dos valores estéticos de determinados tempos, isso oscila bastante. Então, se nós tomarmos o perfil crítico do que era, por exemplo, a literatura do Gregório de Matos no Barroco, e o que é o perfil crítico de uma literatura contemporânea, nós vamos ver que tem uma diferença muito grande. Isso significa que, com o passar do tempo, o modo de encarar a literatura e sua relação com a sociedade também muda. Então, tanto o crítico deve perceber um pouco esse trabalho de criação que está sendo feito para descobrir o modo de tratar a obra nos seus estudos, como os leitores comuns vão dizer um pouco do que preferem. Hoje, por exemplo, os jovens preferem literatura de entretenimento, que são um pouco mais distantes daquilo que é chamado mundo real. Mas há uma produção intensa na literatura contemporânea de obras que tratam de realidades brutas, cruas, memórias dos presos e todos os problemas, as mazelas, por exemplo, das cadeias. Tem literaturas publicadas nesse sentido. Então, essas coisas como que coexistem, tanto na produção literária como na produção crítica sobre a obra de arte literária. Sim, né? Sim. Qual que é o papel? Como que contribui, por exemplo, o papel da psicologia, da história, da sociologia num trabalho como esse, né, o seu, que se ocupa da relação entre literatura e sociedade? Uhum. Eu vou dar como exemplo os estudos sobre a memória, que eu trabalho muito com isso, né? Enfim, tem muitos anos que eu faço investigações sobre a memória na literatura. Para a gente compreender, por exemplo, o livro Boitempo, do Carlos Drummond, que ele começa com um poema um dos poemas chama Em Memória, e começa cacos, hiatos, buracos, e está dizendo da memória. A impressão que a gente tem quando fala de memória é que há um preenchimento, você lembra de tudo. E não um vazio. E não um vazio, né, que é o que está no poema. Então, o que nos auxilia a discutir isso, para além do que traz já a própria obra? Por exemplo, uma leitura Nota sobre o Bloco Mágico, do Freud, que vem da psicanálise, né? Ou o estudo das lembranças encobridoras, do próprio Freud. Então, pode ser que haja um subsídio, né, que é tratado por outra disciplina e que contribua e que ilumine os estudos literários. Isso no campo da psicologia, também para compreender a complexidade psíquica de uma personagem como o Rubião, do Machado de Assis, ou como a Sofia, que é uma mulher que, em favor do que deseja o marido, seduz o Rubião, né, também em Quincas Borba, para compreender a complexidade psicológica da Capitu, enfim. Isso, e pode ser que nós tomemos, né, como auxílio elementos de outras disciplinas. A filosofia contribui muito para discutir os mitos, os conceitos, enfim, você pode utilizar da literatura clássica também, né, para compreender. A religião pode Eu ia perguntar auxiliar. Especificamente sobre a questão da religião, né? Exatamente. Como é que os estudos sobre religião podem contribuir nesse trabalho? Tem alguns aspectos que são fundamentais. No caso de Iracema, tem, por exemplo, um batismo lá, né? Acontece o batismo dos personagens em 2 momentos. Compreender, por exemplo, o batismo como sacramento pode contribuir para uma percepção crítica de como se dá o batismo naquela obra. E não só político, porque tem uma questão política muito evidente para se discutir. O que acontece com o batismo do índio Poti? Né? Ele muda de nome,
não só de Deus e de religião, ele muda de nome. Mas isso, politicamente, nós podemos fazer uma leitura, né, da posse do colonizador sobre o colonizado. Isso é um tipo de leitura. Mas se nós pensarmos os fundamentos também do sacramento, nós podemos iluminar de outro modo a leitura dessa cena do romance. Isso a título de exemplo. É, porque a própria identidade, né, exatamente, que está sendo alterada. que está sendo alterada. Sim. Sem dúvida, há um método, né, nesses estudos, não é algo gratuito, né, de um leitor comum que senta para ler uma obra, né? Como é que vocês, estudiosos da literatura, procedem, né, para estudos dessa natureza? A primeira questão é ver um pouco mesmo a linha, né, que tipo de subsídio que nós, críticos, gostaríamos de trabalhar. Particularmente, eu trabalho com as relações da literatura com a sociedade. Isso já é uma escolha de método. Poderia, por exemplo, estudar por meio exclusivo da estilística, o que vai prescindir da relação com a sociedade, uma vez que vai ver só o texto em si e os procedimentos de criação estilística do autor. Isso, vamos dizer, como que separa esse estudo específico e exclusivo por meio da estilística, separa, né, o livro, vamos dizer, do seu tempo. O que, inclusive, hoje é muito pouco usado, eu diria, pelo menos entre os pares, né, com quem eu convivo. É utilizado ainda, mas não assim no rigor da estilística mais tradicional. Quando se escolhe estudar a relação da obra com a sociedade, primeiro tem que ver quais são os limites. E o primeiro limite é que o que está na obra não é o mundo, é a transformação dele. Não replica o mundo, o recria, o inventa. Então, essa é a primeira questão. Para que a gente não... Por exemplo, o leitor comum pode tomar um personagem e começar a ter ódio dele como se ele fosse um sujeito civil que anda na rua, vamos dizer assim. Sim. Isso não é o caso. Ali está um ser de papel e assim ele deve ser tratado e estudado, né? Mas é efetivamente, vamos dizer, uma forma da sociedade aparecer, né? Então, está ali tratado esteticamente. E esse tem que ser, então, o método. É o que propõe o Antônio Cândido, é que não faça grandes separações, mas que compreenda que os aspectos históricos, sociais e estéticos devem ser estudados no seu conjunto e como elemento interno da obra, e não como elemento externo. Exatamente porque ela não é o mundo, mas tem um mundo. Sim. O mundo dentro da obra literária. Sabe? Isso implica ter, de um lado, a obra literária e talvez de um outro lado, né, o documento histórico, o livro de história, a biografia do autor. Necessariamente não. Fique à vontade para me corrigir. Necessariamente não. Isso pode, por exemplo, vou pegar o exemplo da biografia do autor, que eu acho boa. Isso pode ser um problema que vicia a leitura da obra. Então, Manuel Bandeira, que teve tuberculose, né, e desde muito jovem. Então, muito se lê a obra dele como a obra de um tuberculoso, que vai morrer, né, agora mesmo. Mas não tem isso o tempo todo na obra dele. Há poemas sobre morte, sobre consultas, inclusive ao médico, claramente de um tuberculoso, mas não é isso que tem Manuel Bandeira o tempo todo e nem é só isso. Né? E assim, outros tantos, quer dizer, porque Drummond foi filho de um coronel fazendeiro, então a obra dele vai tratar desse ponto de vista o tempo todo. Ao contrário, ele pode criticar esse ponto de vista, ele pode se dissociar desse lugar. Então, ler a partir da biografia, inclusive tem uma expressão que a gente usa, pode ser o que a gente chama de biografismo, o que seria uma espécie de vício. Explica a obra pela vida do autor. E reducionismo também, né? E a reduz, consequentemente a reduz. Sim, sim. Como é que Raquel Guimarães falaria sobre a relação entre literatura e o mundo de hoje, as relações que nós vivemos na nossa época? Eu penso que hoje nós temos uma coisa interessante, que é uma diversidade de temas, de autores de origens diversas, enfim, de uma publicação maior, né, do que em outros tempos, de mulheres e de mulheres jovens. Então, nós temos, como produção literária, agora mesmo, eu diria assim, nessa segunda década do século XXI, nós temos uma variedade, né, muito grande de autores sendo apresentados, e alguns muito jovens.
Então, isso me parece muito positivo. Uma outra coisa na literatura bem contemporânea é a veiculação da literatura por outros suportes que não o livro. Então, se tem muita literatura em blog, sites, enfim, aí autores da música popular que tem seus blogs com poemas feitos de outro modo que não são em versos, né, traz de volta uma experiência da década de 50, do concretismo, mas também inaugura novos modos de fazer agora. Então, enfim, eu diria que eu sou muito otimista com aquilo que é a nova produção literária, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma inflexão de um tempo, assim, do final do século XX e a virada do século XXI, de uma literatura que era muito social, engajada, política, vamos dizer, até neorrealista, neonaturalista, e agora uma volta da literatura mais intimista, uma dicção muito em primeira pessoa. Isso é bem recente e está ocorrendo. Sim. Então, eu diria que tem uma pequena volta sendo feita nesse momento para uma Sim. literatura menos social. Quer dizer, não é menos social, uma literatura menos realista e se voltando para um pouco mais intimista. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação aqui. Foi um prazer. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.